Esse jogo vai para você que está no momento de mudança. Está sentindo que algumas coisas estão mudando ou que precisa mudar. Eu acho que você está se sentindo meio estranho, sabe? Como se estivesse vendo alguma coisa. Como se você tivesse prestes a viver um outro momento. Você já não está mais se sentindo adequado ao meio que você está, ao que você está fazendo. Você está sentindo que precisa fazer algumas mudanças. Então vamos entender aí o que a espiritualidade quer dizer para você, se você está nesse momento de mudança, nesse momento de desabrochar, talvez despertar para alguns, talvez individuação para outros. Vamos lá, astros. Qual o conselho da espiritualidade? Qual o conselho dos astros? Aqui com um baralho astrológico holístico. Esse processo de mudança, ele pede para que você continue ouvindo as suas paixões. E se você não está ouvindo as suas paixões, é hora de ouvir. O que te dá ânsia de viver? O que te dá vontade de viver? Às vezes você vai ter que voltar lá no passado, quando você era criança, para entender isso. Porque essa vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, a vontade de desbravar o mundo, essa vontade ela só pode ser acessada se você estiver em contato com o seu sensível. Quando a gente está muito cascudo com os problemas do mundo, com os problemas das coisas, quando a gente está cheio de armadura por conta de todos os traumas que a gente viveu, a gente não consegue acessar aquele pontinho místico dentro da gente que diz assim: tá tudo bem, continua. Olha só o que você sabe fazer. Olha só essa sua habilidade. Não precisa correr. Agora é o momento de avaliar. Então, você está num processo de mudança e esse é o momento crucial para você avaliar o que vai e o que fica, para você avaliar aquilo que tem a ver com você, aquilo que te desperta alegria, aquilo que te desperta vontade. E aí eu estou lendo um livro muito legal, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estou lendo esse livro aqui, da Marie Kondo, Alegria no Trabalho. E aí ela fala sobre a gente organizar o nosso espaço de trabalho. E quando a gente for organizar o nosso espaço, a gente escolher o que fica a partir do quanto aquilo me traz alegria. Então, às vezes tem um papel jogado ali que eu acho que vai me servir para alguma coisa. Mas quando vê, mano, ele não serve para nada e aquilo só me traz angústia. E aí esse método da Marie Kondo é muito legal, porque se aquilo não me traz alegria, não serve. É radical mesmo, não serve. E não faz falta. Então aquele papel que eu achava que ia servir para alguma coisa não me traz alegria, eu pego, jogo fora e quando vê ele não faz falta, está tudo bem. Agora é o momento de você avaliar o que vai e o que fica. Porque peixes é essa linha tênue entre a vida e a morte, entre um ciclo e outro. Essa energia sensível de dois mundos. Energia sensível de dois mundos, esse símbolo aqui de peixes eu tenho aqui, ó. Um mundo, o outro mundo, cortados ao meio e ligados com um só risquinho. Então são dois mundos diferentes ligados por uma linha tênue. Um mundo
da vida e o mundo da morte. No meio disso, o renascimento, o ressurgimento das suas vontades. Tinha algo te entorpecendo. Tinha algo que você estava usando para não lidar com algumas questões suas. Mas eu vejo aqui você deixando isso de lado. Não tenha medo das suas vontades. Não tenha medo dos seus desejos mais profundos. Não tenha medo de ficar mais bonito, mais bonita. Não tenha medo de focar na sua beleza, na sua aparência. Tá tudo bem. Vai. Sua aparência, ela é importante também. Como você se olha no espelho é o mais importante. Como os outros te olham, aí já é uma outra coisa, tá? Mas... vou aceitar. Ó... temos aqui a metamorfose. Esse processo não é fácil não e demora, tá? É um processo que é demorado. Plutão, ele tem um movimento lento. E aí quando eu falei que algumas pessoas estavam tentando entorpecer a mente, entorpecer o corpo, entorpecer ao redor, tentando buscar coisas assim para fugir do seu verdadeiro eu, veio a carta de Plutão me confirmando isso, porque ela também vai falar de alguns vícios nossos, de algumas obsessões que a gente tem por coisas que não importa. Tem coisa que você não vai mudar, que não depende de você. Aqui o que depende de você é a sua própria cura, é o seu próprio processo. Essas mudanças, elas dizem respeito só a você, beleza? Vai reverberar em outras pessoas ao seu redor? Sim. Pode influenciar terceiros? Sim. Mas você precisa sair de cima do muro? De cima do muro entre cuidar dos outros e cuidar de si? Por que cuidar dos outros parece mais fácil? Porque é difícil mesmo olhar para si, passar pela noite escura da sua própria alma. E você lá é um covarde? Uma covarde? Não é. Não é, você não é. Você é corajoso, corajosa. E vai passar por essa de uma forma muito bonita. E vai poder contar, inclusive, esse seu processo para outras pessoas. E quando você encontrar, esbarrar pessoas que estão em processo que você já passou, você vai olhar e falar, caraca, mano, eu queria ter aquela ajuda naquele momento, então eu acho que eu posso ajudar essa pessoa nesse momento. Você vai adquirir experiência, então não tenha medo da mudança. Não tenha medo da mudança, não tenha medo da sua própria sensibilidade. Quando eu falei de peixes, essa relação entre dois mundos, é para você não ter medo exatamente desse processo de morte de algumas coisas, pensamentos, hábitos, razões que você achava que tinha certeza, a morte do ego, de alguns egos, e o renascimento de algo com vontade, com potência, com direcionamento, mas com sensibilidade, delicadeza. Delicadeza não é só destinado a mulheres, pessoal. A delicadeza é uma habilidade que o ser humano aprende. Sabe o movimento de pinça que quando criança, na escola, se aprende, precisa fazer o movimento de pinça para poder ativar a cognição motora fina? A gente também precisa ativar essa nossa capacidade de delicadeza em tratar a nós mesmos, tratar o nosso processo
e assim tratar as outras pessoas. Entende? Tem muitas mensagens aqui que foram passadas para vocês. Espero que alguma coisa tenha ressoado, e se ressoou, curte aí. Tô começando aqui novo nessa plataforma e a gente vai junto aí na jornada de ser cada vez uma pessoa melhor nesse mundo.